Hoje vamos falar sobre gênero, sexualidade e educação, da Guacira Lopes Louro. É uma obra considerada relativamente introdutória, mas nem por isso ela deixa de ser densa, porque ela perpassa questões de gênero, sexualidade e educação, ou seja, atravessa o espaço escolar nesse caso. E aí ela vai trabalhar numa lógica de não buscar o opressor e oprimido, enfim, sabe, esses polos dicotômicos. Justamente ela trabalha numa lógica diferente, que é perceber as incoerências dentro das próprias feminilidades, dentro das próprias masculinidades. Então ela rompe essa coisa das dicotomias, ela implode, para ser mais específico. Então é uma perspectiva pós-estruturalista, ela não busca essências, culpados, enfim, ela busca notar as contradições inerentes ao próprio os momentos de constituição. São divididos em 7 capítulos. Aí ela começa falando sobre a emergência do gênero no primeiro capítulo aqui. O primeiro começa falando sobre a emergência do gênero, ela faz um panorama histórico sobre a questão do gênero, começa como estudo das mulheres, e hoje em dia gênero é muito além de estudo das mulheres. Gênero é uma categoria útil de análise histórica, como diz a Scott, se não estou enganado, é o texto da Scott que fala sobre isso. Inclusive, diversos espaços sociais são generificados, inclusive a escola. Haja visto os comportamentos extremamente generificados nas relações humanas. Por exemplo, menina usa rosa, guri usa azul. É um exemplo de comportamento generificado. Ou menina é fraca, guri é forte, enfim. Então, a generificação dos comportamentos é algo extremamente importante que atravessa a constituição dos sujeitos. No segundo capítulo, então, ela vai falar sobre gênero, sexualidade e poder, em que medida as relações de poder, e aí ela usa bastante o Michel Foucault, atravessam a constituição dos sujeitos e formam as relações sociais, formam os nossos diversos movimentos. E aí, de novo, ela não busca opressor, oprimido, enfim, ela busca verificar em que medida o poder ele tanto produz quanto é produzido, ou seja, você tanto produz ações, resistências, quanto você é produzido ou inibido com essas resistências. Porque se fosse o poder extremamente absoluto, quem sofre não resistiria. Então existe um quê de liberdade que atravessa a constituição do poder. Ou seja, ele é relacional, ele implica liberdades e resistências, você vai estar querendo ser, mas não necessariamente você consegue ser aquilo que você gostaria, e o poder é capilarizado, ele está presente em vários setores da sociedade de formas diferentes, ele não está lá no rei e no vassalo, de uma forma antagônica, como ele já foi interpretado historicamente. Então, no terceiro, agora falando do terceiro, é a construção escolar das diferenças, e por diferenças ela aborda as relações de gênero sendo mais específico, questões de raça, classe, etnia, enfim, diversas relações de gênero que produzem diferentes pertencimentos identitários entre as pessoas, né? Nos corpos, nas mentes dos sujeitos envolvidos na escola, seja professor, seja aluno, e por aí segue. No quarto capítulo, então, ela fala sobre o gênero da docência e a questão das mulheres como principais representantes do magistério. E por que é associada essa figura do cuidado, professor à mulher, e homem, força, não cuidado, não professor. Embora isso não seja universal, isso inclusive é uma das coisas que ela coloca, que isso foi construído historicamente, que no início o homem era mais adequado à docência, mas aí com a questão do tempo, da mulher ocupar um outro tipo de espaço em sociedade, enfim,
em relação com o cuidado, que a mulher é vista naturalmente como mãe, como cuidadora, e a professora englobaria, abarcaria esse tipo de questão. No 5, então, capítulo 5, práticas educativas, proposições e limites. Aí ela vai justamente tensionar as práticas que parecem naturais na educação, como inclusive essa que eu acabei de citar, de mulher professora, homem não pode ser professor, porque não tem esse cuidado inerente. Então, uma prática não sexista, ou seja, homem tem que ser assim, mulher tem que ser assado, embora o sexismo ele se atravesse com as questões de gênero, né? Aí no 6º capítulo ela coloca a questão de uma epistemologia feminista e como produzir, como se formam os conhecimentos. Inclusive ela coloca aqui nenhum sujeito, pesquisador, professor, enfim, e é uma perspectiva pós-estruturalista, ele tem a neutralidade, enfim, ele ocupa cargos, posições, ele tem desejos e tudo mais, então ele não é o santo, enfim, ou como vocês queiram denominar, e as outras pessoas são as vítimas. Não se trata de antagonizar, mas de perceber que o próprio sujeito possui contradições. Inclusive, agora eu estava pensando na questão da raça, que o Brasil é um dos países mais racistas, mas se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que não são racistas, né? Então, é complicado. Algo bem importante, então, aqui de se pensar, e, bom, ela vai colocando isso por todo o livro, é que as relações de gênero, então, elas atravessam a constituição dos sujeitos na escola, em sociedade. Mas o que é exatamente, então, falando de novo das relações de gênero? São esses diversos pertencimentos identitários, aí classe, raça, etnia, etc., que vão fazer que a pessoa... deixa eu tentar dar um exemplo. Imagina que você que existe um sujeito gay, branco, de periferia, classe média ou não. Ele vai ser totalmente ou muito provavelmente diferente em relação à sua constituição de um sujeito de classe baixa ou alta que vive em um outro contexto. Porque ser sujeito gay evangélico de periferia é provavelmente muito diferente de ser sujeito gay de classe média, branco, enfim. Então, esses diversos pertencimentos, por mais que você seja, digamos, da mesma categoria, ou seja, gay, mas dependendo das outras relações, você vai viver a tua constituição identitária de uma forma e não de outra. Inclusive, ela coloca aqui, eu anotei uma citação que ela coloca aqui que eu me identifiquei bastante, que é assim, ó: como se reconhecer em algo que você aprendeu a rejeitar e a desprezar, pensando na constituição da identidade homossexual em relação ao espaço escolar. Se você aprendeu a rejeitar aquilo, como é que você vai se sentir bem, orgulhoso, enfim, com essa identidade, sendo que a maioria dos lugares das pessoas vê aquilo como uma coisa feia, abjeta, enfim. Então, todas essas coisas que parecem sem importância, na verdade, elas são bastante importantes para a formação do sujeito, seja no âmbito escolar, pessoal, subjetivo e tudo mais. Então, as linguagens também é uma coisa importante que ela traz. As linguagens não apenas representam a realidade social. As linguagens, elas produzem. Quando eu uso determinados termos e não outros, não é uma coisa aleatória. É uma intencionalidade que vai produzir uma realidade. Se eu uso o termo gay, ou se eu uso o termo homossexual, ou se eu uso lésbica, sapatona, enfim, eu quero
produzir um determinado tipo de realidade e não outra. E isso com o tempo vai se legitimando, até que ninguém sabe dizer como aquilo começou e que aquilo não é natural. Então isso é bastante importante, ou seja, a atribuição das diferenças é historicamente contingente, em que nós geralmente não paramos para analisar que ela é contingente, ou seja, que ela foi, na verdade, que ela foi produzida, mas que nós não percebemos como produção, e sim como uma coisa natural que existe desde sempre. E, considerando então, para finalizar o vídeo, que existem diversas diferenças, por que nós buscamos construir pensamentos hegemônicos, cristalizados, que aparentemente são naturais, sendo que o ser humano é tão mutante, se transforma tanto ao longo do tempo. Então, esse livro tem o objetivo de pensar a escola como um espaço generificado, dentro dos objetivos, né? Ou seja, produção de gêneros, diversas relações de gênero que atravessam a constituição dos sujeitos envolvidos, sejam professores, alunos, comunidade escolar de um modo geral. Escola não é só aluno, escola tem professor, escola tem vigilante, merendeira, tem pais de aluno, tem comunidade, é um entorno, realidade social, histórica, enfim. Então a escola é um espaço de generificação, de produção de diferenças. Mas isso é preciso ser posto em evidência, e não pensarmos a escola como um espaço natural, histórico, que existe desde sempre. Ela muda ou mudou ao longo do tempo de acordo com as micro-revoluções que aconteceram nesse espaço e ao longo da sociedade afora, que interferiu na escola, porque a escola não é um centro absoluto que independe da realidade social, né? Então é isso, vale muito a pena, vai te ajudar bastante, me ajudou muito, inclusive, e é uma leitura relativamente tranquila, tem alguns conceitos um pouco mais complicados, mas como é um caráter introdutório, dá para, com 2 ou 3 leituras, você consegue compreender melhor. Então é isso, se tiver dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo, que eu vou buscar conversar com vocês para trocarmos mais ideias sobre esta obra.